Manguinhos fica na zona norte do município do Rio de Janeiro, ao longo da estrada de ferro da Leopoldina, Avenida Brasil, Linha Amarela e Canal do Cunha. Segundo o IBGE, em 2000, residiam cerca de 31 mil pessoas. Cada uma das 13 comunidades possui características peculiares. Todas configuram o mesmo universo sociocultural ambiental, onde estão presentes baixos indicadores econômicos, precariedade dos serviços públicos, várias formas de violência, principalmente a criminalizada, e o segundo maior índice de poluição do município. Com o objetivo de contribuir na pontuação de alternativas saudáveis para o equacionamento dessas questões, está sendo realizado o projeto Laboratório Territorial de Manguinhos. A ideia do laboratório territorial, ela nasceu com essa concepção de laboratório territorial em 2002, né? Mas o processo de formulação já vem um pouco de antes, em 2000, quando um grupo de pesquisadores aqui do SEST começou a ter como proposta metodológica desenvolver abordagens integradas e participativas como uma forma de apreensão da realidade, né? E como caminho de resolução de problemas. E a gente propôs o Provoque Delis como forma de inserção de jovens moradores de um determinado território que a gente fosse desenvolver o projeto, e no caso aqui em Manguinhos. É um programa de vocação científica que está dentro do projeto Laboratório Territorial de Manguinhos e se configura como um primeiro grupo nucleador do próprio Laboratório Territorial, né? Nós somos em torno de 31 pesquisadores, e aí quando eu falo pesquisadores todos, né, incluídos os estudantes do Provoque Delis, no caso jovens matriculados no ensino médio, que se inserem como participantes e sujeitos da pesquisa do Laboratório Territorial. Essa questão como questão fundamental, né, na discussão da saúde pública, na discussão da promoção da saúde, que é a participação. Então, tomar a participação como objeto. Dar empoderamento ao cidadão comum, que mora, trabalha e circula na região de Manguinhos, e construir, elaborar perspectivas de mais longo prazo juntas, coletivas. A equipe de pesquisadores, bolsistas e alunos está organizada em torno de mapas temáticos e de grupos operativos transversais. Os mapas temáticos, história, comunicação e saúde ambiental, funcionam como estratégias operacionais para a construção dos conteúdos cognitivos e organização das informações a serem disponibilizadas às comunidades deste território e instituições interessadas. Cada área temática contribui para o processo coletivo, trazendo conceitos e métodos próprios de cada área e disciplinas afins, que buscam ser compartilhados e reelaborados nos seminários e atividades de integração. Este mapa se constitui com uma tentativa de compreensão do processo histórico de formação dos grupos de moradores localizados na região de Manguinhos. Configura-se como uma pesquisa baseada em documentos, iconografia e principalmente na constituição de entrevistas com moradores das comunidades. Percebeu-se, imagino eu, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, uma preocupação com a história desses lugares, né, e dessas pessoas. E um respeito, que eu partilho também, com o que essas pessoas têm a dizer sobre a sua própria história. Caminhar pela história de Manguinhos, passando pela vida das pessoas, pela experiência de vida das pessoas, também está sendo uma coisa maravilhosa. Eu estou gostando muito. Em geral, a história oral trabalha dessa maneira, quer dizer, dialogando fonte oral com fonte documental, outros documentos, né? A fonte oral também é um documento. Meu trabalho, pelo menos, vai ajudar as outras pessoas a saber de que origem elas vieram, qual a sua verdadeira identidade. Como, por exemplo, muitas pessoas que são moradores, mal eles sabem que existe mais de uma comunidade dentro do complexo de Manguinhos. O Mapa da Saúde Ambiental desenvolve análises contextualizadas dos problemas socioambientais.
visando caracterizar o território de Manguinhos a partir da contraposição entre os olhares particulares dos moradores e as visões geradas pelo conhecimento técnico-científico e instituições governamentais. Bom, o trabalho atual do MAP em geral é levantar dados sobre como é que está a condição de poluição do Manguinhos, saúde ambiental, no caso, saúde ambiental de Manguinhos, e meu trabalho individual seria resgatar a memória ambiental de Manguinhos, que é proporcionar a degradação do local. Eu tenho me aproximado também mais sobre essa questão da saúde, coisa que, apesar de estar na Fundação há tanto tempo, né, é sempre um desafio novo e um olhar diferente. E esse olhar do laboratório é um olhar diferente, é um olhar bem particular e que isso tem aprendido bastante. Tenho gostado também do contato com os alunos, né, tem sido para mim muito gratificante, né, esse trabalho. Os jovens que estão sendo motivados para refletirem e incorporarem diferentes qualificações, informações, para pensarem o seu espaço, pensarem o seu cotidiano, pensarem sua vida, o seu ambiente, a saúde dessas populações e como, a partir daí, eles podem ter um outro olhar sobre esse espaço e, quem sabe, futuramente trabalharem numa perspectiva de mais médio e longo prazo na própria organização dessa comunidade. Eu, como moradora e como aluna desse mapa, eu não podia fazer nada por manter o que é uma visão, um olhar fechado. Dentro do mapa eu posso descobrir que eu posso, sabe, ser útil como moradora, como aluna, e que eu não penso agora pequeno, eu penso grande, não penso somente só em mim. O mapa da comunicação é um modelo desenvolvido para auxiliar a compreensão da prática comunicativa sobre o tema meio ambiente em Manguinhos. Mapear a comunicação significa exatamente tentar entender quais são as vozes todas que habitam esse espaço, o que elas estão dizendo, de que modo elas estão dizendo, que vozes estão sendo mais ouvidas que as outras, né? Quais são as vozes mais poderosas na constituição dessa realidade das pessoas que vivem ali. Tem uma parte que nós vamos a campo para levantar essas informações, mapear esses núcleos, né, de onde sai a comunicação, que fazem a comunicação. Depois a gente vai acompanhar mais de perto, analisar mais de perto essa comunicação e analisar a fala das pessoas. E finalmente, então, chegar a traçar o que é o mapa da comunicação sobre meio ambiente, que a gente tem então um desenho em cima do mapa de Manguinhos, a gente tem um desenho dos fluxos, das fontes e fluxos da comunicação. Pensava em Manguinhos como uma comunidade como outra qualquer. Pessoas, ambiente, clima, cultura. Nunca parei para olhar assim, um olhar de dentro, né? Passar a olhar mais para uma comunidade. Aprendendo mais sobre a região também, conhecendo a história realmente de Manguinhos e conhecendo pessoas e me informando, fazendo muitas entrevistas, estou passando a me comunicar melhor, estou estudando mais. Eu sempre descubro coisas novas a partir do olhar, da experiência, da vivência das pessoas. A gente conseguiu colocar algumas estacas, algumas raízes e outras precisam ser criadas, né, para que esse projeto se fortaleça e possa crescer cada vez mais. Essa segunda fase agora ela vem muito marcada pelo Provoque Avançado. Eu acho que agora está na hora da gente dar um próximo passo. E esse próximo passo depende de mais inserção. Então a perspectiva é que a gente está agora querendo como se amplia esse círculo, como a gente traz mais moradores, traz mais pesquisadores. Nessa primeira fase, o projeto já realizou a instalação do projeto Laboratório Territorial de Manguinhos no âmbito do programa Delis Manguinhos e do programa Fiocruz Saudável, com a formação da equipe ampliada de pesquisa, constituída por pesquisadores e moradores. Proposição e implementação do modelo de programa de vocação científica Delis, com base territorial e coletivo, junto à Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Pesquisa de campo para a produção dos mapas temáticos e produção dos mapas provisórios. Proposição de uma estrutura preliminar para o sistema de informação para a promoção à saúde. Para a segunda fase, o projeto pretende
elaborar um modelo de sistema para disponibilização de informação com acesso público georreferenciado e informatizado, elaborar a proposta metodológica de intervenção na perspectiva do laboratório territorial, produzir os mapas temáticos sobre a história oral e urbana das comunidades de Manguinhos, a história ambiental de Manguinhos e o mapa da comunicação em Manguinhos. Modelo de programa de vocação científica para o ensino médio de base territorial e coletiva. E, por último, a formação de monitores do sistema de informação.